galera do YouTube, do Facebook, tudo bem? Aqui é o professor Cássio do Matemática Fácil, beleza? Gostaram do meu novo visual? Tranquilo? Beleza? Aí, o pessoal tá falando aí que eu tô parecendo o Lucas Luco. Acho que eu tô sofrendo, né? O que você acha? Mas é zoeira, né? É o seguinte, olha, tem uma aluna nossa aí que pediu, a Cibele, tá? Ela pediu que fizesse uma videoaula sobre a questão de equações, tudo bem? E eu tenho certeza que essa é a dúvida de muitos de vocês aí. Então nós vamos agora falar nessa aula sobre equações. É um assunto muito recorrente aí em Enem, tá? Equações de primeiro e de segundo grau. É a base também para você aprender funções. Então vamos lá. Olha só, galera, o primeiro ponto que você precisa entender para aprender equações é lembrar da balança, tudo bem? Então lembrar da balança? Aquela balança antiga que tinha nas mercearias, aquela balança que usava-se para pesar as coisas, ela colocava-se peso de um lado e o que você queria do outro, por exemplo, feijão ou milho, até ia colocando peso aqui até ela se equilibrar e ficar em equilíbrio. Pois é, aqui é um exemplo mais simples para você entender equações. Vamos ao quadro aqui para vocês entenderem. Olha só, fiz um desenho esquemático aqui, mostrando para você uma balança, tá? Esquematicamente mostrando aqui, onde do lado de cá eu tenho pesos, eu tenho um peso de 1 kg e um peso de 2 kg, né? Estou dando um total aí de 3 quilos. E do lado de lá eu tenho essas 5 frutas aí, tudo bem? Eu quero chamar a atenção de você que está aprendendo sobre a equação do primeiro grau, que a equação ela é chamada de primeiro grau, a primeiro momento nós vamos falar dela, porque essa incógnita aqui, que é o x, o expoente dela é 1, tudo bem? Então, se ela é uma equação de segundo grau, ela vai ter um expoente maior dentro dessa equação, 2. E terceiro grau, o maior expoente, né, na expressão toda vai ser 3 e assim por diante. Olha só, é interessante então a gente tentar esboçar essa situação aqui numa forma de equação. Ou seja, é transformar uma linguagem, tá? Uma linguagem que poderia dizer para você, um aluno foi numa determinada mercearia e ainda lá a balança, por exemplo, quebrou, né? E o dono da mercearia tinha uma balança antiga. Ele resolveu fazer a pesagem dessas maçãs aqui, poderia ser, por exemplo, a maçã na balança antiga. Na balança antiga, essa foi a quantidade de maçãs que o aluno pegou e esse aqui foi o peso que esse dono da mercearia colocou para manter essa balança em equilíbrio. Tá? Isso aqui significa equilíbrio. Olha só, esse equilíbrio então, gente, ele vai significar para nós que esse lado de cá está igual ao lado de lá. Perceba isso? Olha só, você não vai levar mais maçãs do que 3 quilos, se ela está em equilíbrio, ou seja, chegou em equilíbrio em ambos os lados. Tudo bem, já já você vai entender o que é isso. Olha só, então, o que é que pega muitas vezes para o aluno quando ele vai aprender equações? A interpretação. Você precisa saber interpretar as questões para você transformar uma linguagem, como o problema que eu acabei de inventar aqui, por exemplo, né, em uma situação, ou seja, em uma sentença matemática. Qual seria a sentença matemática, então, que nós poderíamos resumir isso aqui para resolver essa situação, problema? Muito simples. A gente poderia chamar, por exemplo, aqui, né, o total de maçãs, eu não sei, tá? Vou chamar aqui de M, por exemplo. Ah, professor, poderia chamar de X? Poderia chamar de X, tudo bem, mas eu quero chamar de M. Olha só, vamos entender, esse lado está igual a esse. Então, daí surge o nome, ou seja, a etnia, né, a origem da palavra equação, que vem do grego, significa igual, quer dizer que uma parte equivale à outra parte. Então, nesse caso aqui, eu tenho isso aqui, ó. Eu vou colocar as laranjas do lado de, ou seja, as maçãs do lado de cá. Então, eu vou colocar quantas maçãs eu tenho? 5 maçãs. Então, eu vou colocar assim, ó. 5m é igual ao quê? 3 quilos. Nesse caso aqui eu vou só colocar 3, que a gente sabe que é quilo, tudo bem? Então perceba o seguinte, eu acabei de transformar uma linguagem, né, do português, uma situação problema, né, talvez uma prova nem teria esse desenho, eu acabei de transformar essa situação problema em quê? Em uma sentença matemática, em uma sentença onde a gente chama de equação. É interessante a gente comparar essa equação aqui com essa fórmula geral, que a fórmula geral é sempre o quê? Ax mais b igual a zero. Nesse caso aqui, se eu fosse escrevê-la, né, nesse formato aqui, ela ficaria assim, ó, 5m
menos 3 é igual a 0. Perceba o seguinte, eu passei o 3 para cá, ele veio com o sinal trocado, não é isso? Então, se eu comparasse termo a termo aqui, só para ajudar você a entender quando a gente vai falando de função, olha só, quem que é o coeficiente que é o A? O A é o coeficiente que acompanha o X, né? E o B é o chamado termo independente. Nesse caso aqui, como eu não quis usar X, eu quis usar M de maçã, então quem que vai ser o A? O A vai ser o 5. E o B vai ser quem? O menos 3. Isso é super simples, tudo bem? Esses são os coeficientes A e B. Nesse caso aqui, para essa situação, o problema que eu criei, o 5 é o A e o menos 3 é o B. Tudo bem? Beleza. Para resolver isso aqui, então, muito simples. Olha só. Você parte do princípio seguinte. Você sabe que aqui você tem 5 M's, ou seja, 5 maçãs. Mas eu só quero uma maçã. Então, nesse caso, como que eu faria, pessoal, para ter uma maçã só do lado de cá? Eu faria assim, ó. Eu dividiria isso aqui por 5, tá? Né? Você sabe que 5 dividido por 5 vai dar 1 M. Só que como é uma balança, como é uma equação, gravem isso na cabeça de vocês. Tudo que eu fizer do lado de cá, a gente chama de primeiro membro, eu tenho que fazer do lado de lá. A gente chama de segundo membro. Então olha só, se eu dividir o primeiro membro por 5, eu também preciso dividir o segundo membro por 5. Entendeu? Nesse caso aqui, 5 dividido por 5 vai dar 1, ou seja, 1M, eu não vou nem colocar 1 aqui, você sabe que é 1, é igual a 3 dividido por 5. Tudo bem? Olha só, esse aqui explica o porquê que na sala de aula, às vezes o professor explica assim, ó, 5M igual a 3, aí M igual a 3 sobre 5. Tá entendendo agora por quê? Porque, na verdade, se explica que esse 5 passa para o lado de lá dividindo 3. Mas, na verdade, o que acontece é isso. Que tudo que você faz do lado de cada igualdade, você tem que fazer do lado de lá. Se nesse caso eu quero apenas 1M e eu tenho 5, então eu vou dividir esse lado por 5, mas como é igualdade, eu tenho que dividir o lado de lá também. Chegando a isso aqui do mesmo jeito que você aprende na sala de aula. Tudo bem? Mas a explicação matemática é essa. Então, agora, 3 dividido por 5 é uma fração. Ah, professor, como é que eu vou fazer essa conta? Vai fazer simplesmente 3 dividido por 5, que a gente aprendeu lá no ensino fundamental. 3 não dá para dividir por 5, eu vou colocar um 0 aqui, um 0, né, com a vírgula. Beleza. 30 dividido por 5 dá, que é 6. Tudo bem? Então tá bom. 30 dividido por 5, 6. 6 é 5, 30. Né? Isso aqui vai sobrar 0. Tudo bem. Então eu descobri que cada maçã ela tem 0,6 quilogramas. Em outras palavras, né, você que já aprendeu aí a transformação de medidas, se ela tem 0,6 quilogramas, olha, relembrando aí, ó, nós estamos aqui, ó, quilograma, hectograma, decagrama, grama. Tudo bem? Eu tô aqui, ó, 0,6 quilograma. Perceba que eu quero descobrir quanto que representa cada maçã dessa em grama, por exemplo. Porque ninguém vai chegar e falar, ah, me dá uma maçã com 0,6 gramas. Ninguém vai falar isso, entendeu? A pessoa vai falar, o quê? Eu quero uma maçã, eu quero saber o peso dessa maçã. Então tá em quilograma, vou passar para grama. Olha, perceba o seguinte, para passar para grama, eu tô aqui, eu vou correr as casas aqui até chegar em grama, ó. 1, 2, 3. Eu pulei 3 casas. Perceba então que nesse caso, para transformar, eu vou pegar a vírgula que está aqui e vou correr para a direita, no mesmo sentido do deslocamento, 3 vezes. Ou seja, vai ser 1, né, 6, até aqui. 2, 3. Então, na verdade, eu vou ter isso aqui, ó, 600 gramas. Perceba, vamos recapitular. Aqui está um pulo, foi para cá, para o 6. 2, 3. É a mesma quantidade de pulos ou deslocamentos que eu fiz para a direita, foi a mesma quantidade de vezes que a vírgula andou. Então, obviamente, cada maçã tem aproximadamente, né, esse é um valor aqui aproximado, imaginando também que todas as maçãs são iguais, tá bom? Elas têm aproximadamente um valor de 600 gramas, tudo bem? Então, beleza, vamos para a próxima questão então.